Oi gente, aqui é a Gisele e esse é o último vídeo que eu vou gravar nesse meu cenário que vocês já conhecem aqui no meu quarto. Eu estou de mudança, é por isso que o canal anda um pouquinho parado. Eu vou me mudar aqui pra perto com meu pai, a gente só tá indo pra uma casa maior embaixo, porque aqui eu moro em cima. Enfim, tá um caos. Eu começo a mudança amanhã, eu não tenho nada no meu quarto encaixotado, todos os meus livros estão aqui. Porque eu não sei, parece que na minha cabeça eu vou jogar eles todos dentro de uma bolsa e vou botar no carro, sabe? Eu não sei o que deu em mim, que eu ainda não fiz nada do meu quarto. Mas enfim, eu ainda tenho uma resenha gravada aqui, que é de um livro de contos que eu gostei muito e eu quero recomendar ele para vocês. Mas hoje, realmente, hoje é dia 26, esse vídeo vai sair amanhã, dia 27. Então eu estou dando tchau. Eu vou continuar com essas mesmas coisas aqui no outro apartamento, talvez numa disposição diferente. Mas, enfim, eu já vim falar sobre todos os livros que eu favoritei nesse primeiro semestre de 2022. Bom, gente, surpreendendo a todos e até a mim mesma, eu favoritei 7 livros dos 27 que eu li, sendo que 2 apenas foram em e-book e 5 livros físicos. Sim, eu já estou aqui com os livros físicos, então eu vou começar pelos e-books, tá? Eu não vou falar na ordem de leitura, tá? Eu vou falar aqui do jeito que vier. O primeiro que eu quero recomendar e que eu favoritei muito, eu já falei sobre ele aqui no canal, é o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins. Eu acho que é isso, eu não tô, com o livro aqui para conferir o nome dela certinho. Esse livro, ele é um conto ou uma novela, ele é curtinho e vai falar sobre depressão pós-parto. Esse livro, se eu não me engano, ele se passa no século XIX, então se esses são temas ainda pouco discutidos hoje, vocês imaginam naquela época, né? Então essa mulher, ela tem um filho, o marido dela é médico e ela começa a ter comportamentos um pouco diferentes ali da normalidade dela. E o marido decide alugar por uma temporada uma casa mais afastada para que ela tenha um sossego. E ele vai com ela, com a criança, para essa casa. Se eu não me engano, a irmã dele também tá por ali, né, a cunhada dela. E, gente, a gente acompanha, é como se ela estivesse relatando ali, sabe? Escrevendo tudo que ela tá sentindo, tudo que tá acontecendo em volta dela. Então, todo esse livro é dessa forma, né, que é narrado. E é muito sufocante, tá dentro da cabeça dela. E ela vai cada vez mais cismando com o papel de parede do quarto. Ela começa a dizer que ela tá vendo uma pessoa ali. Só que tem um problema que ela não pode compartilhar com o marido tudo que ela vem sentindo, porque ele não acredita nisso. Ele não acredita em doenças mentais, ele só acredita em doenças físicas. Então ela não tem com quem compartilhar os medos, as angústias e tudo que ela tá sentindo, ela passa a compartilhar com a gente. O final é muito chocante, assim, não era o que eu tava esperando de forma alguma. E foi um livro que eu fiquei completamente viciada, louca, eu não parava de ler. Ele é curto e quando terminou eu queria mais. Eu vi todo esse filme, sabe? É como se fosse um filme que a autora estava descrevendo, um filme meu de suspense, tá? E eu gostei muito, 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 recomendo. Se eu não me engano, ele tem no Kindle Unlimited. Daí o segundo e-book foi o mais recente, né? Esse outro eu li já tem alguns meses, que foi Um Homem Chamado Ove, do Frederick Beckman, que é o mesmo autor de Gente Ansiosa, que fez mais sucesso até, né, do que Um Homem Chamado Ove, que é um livro mais antigo dele. Tem uma adaptação e eu não assisti. E eu descobri recentemente que existe esse filme, né, desse livro. Gente, que livro que mexeu, sabe, comigo. O Ove, ele é um senhor rabugento. Muitas pessoas até comparam ele com aquele senhor de Up, Altas Aventuras, né? E realmente ele lembra, sabe? Ele tem aquele humor ali daquele senhorzinho. Então a gente começa com ele em uma loja de eletrônicos, brigando muito com o vendedor, porque o vendedor quer vender para ele um tablet. E ele fica procurando o teclado, porque como é que ele vai utilizar um computador que não tem teclado, sabe? Ele não entende tecnologias. E ele é muito rabugento, então ele acha que ele tá certo. E ele fica ali discutindo com esse homem. Daí a gente volta um pouco, porque isso é como se fosse o presente. A gente volta um pouco e vai conhecer o Wolf, vai conhecer a esposa dele, os amigos, os vizinhos. Ele mora em uma região em que ele e um dos vizinhos foram os primeiros a chegar. Daí hoje em dia já tem muita gente diferente, né? E
ele perde a esposa. Então, na minha opinião, esse livro, o grande tema dele é a solidão do Ove, né, após perder a esposa. Quando começa o livro, não fica muito claro pra gente que ela faleceu, mas tem na sinopse, tá, que ele tá passando por esse luto. Então, ele vive como se ela ainda estivesse ali. E aos poucos ele vai meio que tentando se adaptar a essa casa em que ele mora sozinho, a rotina que agora é sozinha, sabe? E ele decide que ele vai pôr um fim na vida dele, porque ele não vê mais motivos para continuar vivo, né? Eles não tiveram filhos, né? Então ele ficou realmente sozinho, ele não tem mais família dele, ele só tinha ela. E, gente, é muito triste, porque a gente vai acompanhar ele tentando criar situações ali para tirar a própria vida. E ele tem vários vizinhos antigos e alguns novatos que ele considera todos incompetentes. E esses vizinhos incompetentes vão passar a atrapalhar os planos dele, bem sem querer, porque eles começam a precisar da ajuda dele para tirar um carro, para consertar uma coisa, para emprestar uma ferramenta, porque ele é conhecido por ser um homem que sabe resolver muitas coisas, que sabe fazer trabalhos manuais, ele entende de carro, entende de eletricidade, então ele vai ajudando essas pessoas. Então, às vezes ele está ali numa situação em que quase ele está colocando o plano dele em execução, até que algum vizinho bate na porta, daí ele precisa pensar numa nova forma, e os vizinhos também vão estranhando, né? Tem uma mulher em específico que ela se muda com a família dela, e ela começa a tentar se aproximar mais dele, por perceber que ele realmente mora só, e a amizade que eles tentam desenvolver é muito bonita. A relação com os outros vizinhos, tem outros temas também que vão surgindo, gente, é maravilhoso. No final, eu não lembro de outro livro que tenha me feito chorar tanto. Esse livro, ele é incrível, mas é muito difícil, principalmente se você estiver passando por um luto, se você já passou, é muito difícil mesmo ler, porque você vai se identificar demais com as ideias e os pensamentos dele. Mas eu achei sensacional e eu vou procurar o filme, porque eu quero assistir, disseram que é muito bom. Então, estou aí confiante. Daí eu vou agora mostrar um dos últimos livros que eu li, que foi A Cachorra, da Pilar Quintana. Esse livro ele é um pouquinho mais antigo. A Pilar ela publicou um outro livro que já foi lançado aqui no Brasil também. Mas eu quis começar por esse daqui, né, para conhecer aí a escrita dela, ver se eu realmente gostava, e eu amei. Eu, inclusive, comprei uma outra edição na época para fazer sorteio, já fiz o sorteio, tem um vlog de leitura em que eu falei sobre isso, e eu já vou enviar também para a moça que ganhou. Esse livro aqui, eu estava esperando que fosse uma protagonista, queria maltratar demais uma cachorrinha, porque foi assim que eu vi várias pessoas vendendo ele, né? Mas, na verdade, é uma mulher muito frustrada, que vive na Colômbia, né? Esse livro se passa na Colômbia. E ela tem uma vida muito simples, ela é casada, já está na casa dos 40 anos e não conseguiu ter filhos. Daí, um certo dia, ela vê que tem ali uns cachorrinhos para adoção e ela decide adotar a Shirley. E Shirley seria o nome que ela daria para a filha dela. E tem uma prima que percebe, acha estranho, né? A mulher dá um nome que era uma filha tão esperada por ela para uma cachorra. Mas ela meio que, apesar da vergonha, ela tenta ignorar esses julgamentos e ela segue chamando a cachorrinha de Shirley. Ela cuida muito, ela dá muito carinho, muita atenção. Até que Shirley fica prenha, né? Ela segue ali a natureza. E a relação delas muda um pouco, né? À medida em que a cachorra vai se aproximando mais do lado animal dela, né? Do lado natural dela, ela vai se distanciando da dona, da Damares. E a Damares, ela começa a ter uma certa rixa com a cachorra, a não tratá-la como tratava antes, e até o marido dela, que ele sim trata super mal os cachorros dele, começa a estranhar esse comportamento da esposa, o fato da esposa não ter mais aquele afeto, aquele apreço pela cachorra. E aí essa mulher, a Damares, ela é cercada assim de diversos traumas, sabe? Esse livro ele vai falar muito sobre a força da natureza, a região ali as pessoas vivem, né, sempre dependendo assim da natureza. Os homens vão pescar, depende se a maré tá alta ou baixa para que ela possa passar, porque ela vive num tipo de balneário. Então eu achei o livro sensacional, a forma, né, como a autora escreve, é um livro super curto, mas que ele traz sentimentos, assim, a gente fica muito chocado com o que nós somos capazes, né, de fazer, de suportar
enfim, achei sensacional, muito melhor do que o que eu estava imaginando. Então, pretendo ler o próximo livro da Pilar, né? Ainda tá muito caro, mas enfim, amei. Recomendo muito se você ainda não tiver lido, né? Porque ele é um livro mais antigo, recomendo demais a leitura. Daí esse ano eu tô me jogando um pouco nos contos, inclusive comprei outros livros. Eu tenho o livro, acho que da Clarice, da Lígia Fagundes, de contos, mas o que eu vou falar para vocês é Doramá ou a Odisseia do Itamar Vieira Júnior. Eu tenho vídeos sobre esse livro, eu já li um conto desse livro aqui na íntegra no canal, porque eu fiquei completamente apaixonada com a diversidade da escrita, da narrativa e dos personagens que o Itamar colocou aqui nesse livro. Os protagonistas são pessoas que fazem parte de alguma minoria, seja indígena, mulheres negras, homens negros, imigrantes, enfim. O Itamar, ele é muito bom em contar histórias, né? Eu amo o Torto Arado, mas eu não sei o que eu estava esperando do Itamar contista, mas eu fui completamente surpreendida. Eu nunca fui muito de contos e foi esse livro que eu li lá no comecinho do ano que fez eu me interessar demais por esse estilo. Sabe, eu sempre achei que contos seriam histórias curtas demais, que não me traria muita coisa ali para trabalhar. E nada, sabe? Tem conto aqui que eu tenho na cabeça até hoje e que eu lembro dos detalhes e que eu fiquei muito pensativa e que traz muitas discussões, e são contos curtos. Então eu fiquei completamente apaixonada por esse livro. Eu recomendo mesmo se você já gosta de contos, ou se você é que nem eu, né, que está ainda iniciando aí nesse universo. Doramá ou a Odisseia, muito bom. O projeto gráfico tá belíssimo, combina, né, com o Torto Arado. Então eu recomendo. Daí eu vou emendar e vou falar do outro livro de contos, que é Redemoinho em Dia Quente. É o livro que eu tenho uma resenha já gravada e que eu vou postar logo aí para vocês. Esse livro foi escrito pela Jaride Arraes, que é uma cearense. Ela é daqui do Cariri e atualmente ela mora em São Paulo. E, gente, que foi meu primeiro contato com a Jaride. Eu peguei um e-book de um romance dela, que foi recém-lançado pela Companhia das Letras, né? E eu já estou super ansiosa para ler, porque os contos que eu encontrei aqui, gente, assim, sabe? Eu me identifiquei muito porque ela traz as mulheres do Ceará, né? Diferente do livro do Itamar, que ele traz uma diversidade de pessoas, de locais, de tudo. A Jaride, todas as protagonistas do livro são mulheres de diversas idades, de diversas formas, mas são mulheres aqui do Ceará. Então a gente tem criança, mulher de mais idade, mais jovem, tem idosa. E eu já li também um conto aqui na íntegra para vocês, que foi o conto narrado por uma idosa super religiosa e que eu amei aquele conto. Aqui a gente tem umas histórias mais curtas até do que o do Itamar, porque aqui o do Itamar é um livro de poucos contos. O da Jaride, se eu não me engano, tem 30. O do Itamar deve ter uns 14. Não, o do Itamar tem 12, ó, e aqui tem 30. Então, ó, a diferença, né? O da Jaride, os contos são mais curtos e não são menos potentes, sabe? Eu achei que cada um trouxe um tema que foi bem desenvolvido, uma personagem ali principal que você vai lembrar dela. Então eu fiquei muito impressionada com o que ela conseguiu fazer com tão poucas palavras. A Jaride, que é conhecida por seus cordéis, que eu ainda não tive a oportunidade, né, de conhecer, mas que pretendo. Então deixo aqui também a recomendação do livro dela. Esse livro eu comprei usado, só por pura curiosidade, e agora eu quero ter todos os livros que essa mulher lançar. Eu coloquei ela, inclusive, como a minha autora revelação, né, desse primeiro semestre, porque eu amei demais conhecer a escrita dela. Daí o penúltimo livro foi A Pintora de Rena, que também acho que foi o primeiro livro que eu li esse ano. Eu comprei esse livro usado, ele é da coleção da Tag Inéditos, mas já foi lançado, né, comercialmente. Tenho vídeos também falando aqui sobre ele, mas assim, tanto que eu amei essa história, tanto que eu amei acompanhar, porque os personagens são muito carismáticos e não é só a protagonista. Aqui a gente vai lá para a Índia, da década de 1950, quando ela está recém-liberta da dominação ali inglesa. Então é um livro que traz muitos aspectos culturais, históricos, e a protagonista, ela foge de um casamento abusivo e ela decide tentar a vida como uma pintora de rena. A gente vai conhecer a irmã dela, que não a conheceu, né? Ela fugiu ali da região em que ela morava, próximo à família dela, antes da irmãzinha dela nascer, então elas nunca se conheceram. E essa irmã, ela acaba por ficar completamente órfã, né? Sozinha no mundo. E ela lembra dessa irmã mais velha, que as pessoas comentavam com muito desdém,
que tinha fugido, que tinha abandonado a família, o marido, então a família toda sofreu com esse abandono, e ela decide procurar essa irmã, porque ela ainda tem 13 anos, ela não consegue se sustentar sozinha, viver sozinha, ela vai atrás dessa mulher. E essa mulher que está fugindo de tudo, ela vai acabar reencontrando esse passado, não só na irmã dela, mas outras pessoas aí que voltam para a sua vida. E é incrível, fala sobre as castas, sobre a forma ali como as pessoas encaram determinadas situações. Tem muita influência também, já nessa época, né, dos cinemas, de tudo que os ingleses deixaram por lá. Gente, mas os personagens, com certeza, assim, a história é muito boa, a construção, a narrativa, mas o que me encantou mesmo aqui foram os personagens. Eu amei eles são carismáticos, você consegue visualizar, sabe, eles ali, você consegue, gente, é incrível. Então é um livro que é um bom lançamento desse ano, é da editora Verus, tá? Então vai ter também uma outra capa, enfim, esse projeto gráfico que eu achei maravilhoso. Mas vocês vão encontrar um pouquinho diferente. E é incrível, 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 incrível. Leia, é muito bom a gente sair e ir para uma cultura, assim, totalmente diferente, sabe? Eu me apaixonei. E o meu último livro favoritado é Amar para Sobreviver, que é um livro de não ficção. É o único de não ficção, eu acho, que eu concluí esse ano. Eu estou lendo aí um outro, mas faz muito tempo e eu não concluí. Mas, enfim, esse livro, eu tenho uma resenha aqui que vocês gostaram muito. É uma das minhas resenhas mais assistidas. E esse livro ele vai falar sobre a tese, uma teoria da síndrome de Estocolmo social, que relaciona a síndrome de Estocolmo, que é quando uma pessoa que foi ali capturada, ela acaba se apaixonando pelo seu raptor, com a situação das mulheres na sociedade. Então, a autora, tem uma autora principal e tem outras duas aqui também, então no caso são 3 mulheres, elas vão trazer evidências para comprovar que as mulheres vivem sempre em situação de perigo na sociedade, que por conta de sentir esse perigo ali sempre constante, a gente se submete a determinadas situações. Então eu amei, nessa resenha eu destrincho um pouco melhor os capítulos, o que aborda. Enfim, achei sensacional, é um livro que eu li em uma leitura coletiva. Ele está disponível hoje em dia já para venda na Amazon, antes não estava, era só direto com a editora. Então tá mais prático aí para que vocês possam adquirir. E se você, assim como eu, não conhece muito bem como que surgiu a síndrome de Estocolmo, aqui no livro, o primeiro capítulo, elas explicam isso para depois entrar na síndrome de Estocolmo social. Então é uma leitura assim sensacional, eu acho que ela abre muito os nossos olhos, principalmente para situações assim que são sutis, sabe, no dia a dia e que a gente não percebe. Então eu amei, é um livro mesmo assim que eu recomendo para todo mundo. E esses foram os 7 livros que eu favoritei no primeiro semestre. Eu tô lendo pouquinho esse mês, mas eu espero daqui para o final aí ter muitos outros livros favoritados. Aí no final do ano a gente faz o apanhado geral. Tá? Me conta qual foi o livro que tu mais gostou de ler esse ano. Eu vou deixar aqui um outro vídeo de sugestão, caso tu queira continuar me assistindo. E muito obrigada pela companhia, tá bom? E eu espero te encontrar aí no próximo vídeo.